Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Nós vamos nesse momento nos colocarmos de pé para estarmos orando ao Senhor nosso Deus, invocando o seu nome. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos reunimos neste momento aqui na casa do Senhor. Ó Deus amado, com um firme propósito, ó Deus, de louvar, glorificar, bendizer ao Teu santo nome. E para tanto, Deus, pedimos ao Senhor que passe em revista as nossas vidas, sonda-nos nesta hora, visita-nos com o Teu Santo Espírito, abençoa, ó Deus, cada ato deste culto, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, desde cada um que vai estar, ó Deus, aqui na frente, até mesmo, ó Deus, os irmãos que estão nas suas casas, que estão, ó Deus, tirando este momento tão especial para este culto solene. Pedimos a Ti, Deus, que abençoe a nossa voz, a nossa boca, a nossa garganta, abençoe os órgãos do nosso corpo, que, ó Deus, haja em nós uma disposição nesse momento para cantar louvores ao Teu nome, Deus. Abençoa-nos nesta hora. Pedimos ao Senhor a direção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, Isaías 55, de 1 a 6. Isaías 55, do verso 1 ao verso 6. A igreja vai ler a uma só voz os versículos pares. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas finas misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipes e governador. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino de número 22. Hino de número 22. Céus clamam. Sinais do teu
Isaías 53, de 1 a 5. Amém? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, colocando-nos diante dele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Confesse ao Senhor, reconheça isso nessa noite. Agradeça a Deus pelo dom de Jesus. Pedir ao nosso irmão e presbítero Genivaldo que se dirija e faça uma oração de confissão ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus misericordioso, Deus bondoso, ó Deus eterno, toda honra e toda glória sejam dadas ao teu excelso nome, Senhor. Amém, Senhor. Mais uma vez nós nos colocamos na tua casa, Senhor Deus. E nesta oportunidade nós queremos nos dirigir ao Senhor para clamar misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Sim, Deus. Nós temos cometido pecado constantemente, Senhor Deus. E às vezes repetimos os mesmos erros, os mesmos pecados. E Tenha ainda misericórdia de mim, ó pela Deus. tua infinita graça, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia, Tenha misericórdia da o minha Senhor vida, ó tem Deus. se compadecido das nossas vidas. ó Tenha Deus. misericórdia, Muito Senhor. obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós nos dirigimos ao Senhor para clamar perdão sobre os nossos pecados, ó Deus, para nos auxiliar, Senhor Deus, nessa caminhada tão árdua, Senhor Deus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus. Nós clamamos ao Senhor e nesse momento em especial nós pedimos, ó Deus, que Tu nos perdoes, ó Deus, Tu perdoes os nossos pecados, que nos ajudes, ó Deus, a caminhar, Senhor Deus, por essa tão longa caminhada, Senhor Deus. Se Sim, não Deus. for com o Teu auxílio, Senhor Deus, certamente nós não chegaremos a lugar algum, Senhor Deus. Muito obrigado pelo perdão que nos concedes. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Ainda nós iremos cantar o hino de número 68. Dependência de Deus. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória nas lutas aqui.
Isaías 26, do versículo 1 ao versículo de número 13, eu achei formidável esse texto. Cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus e em seguida a palavra estará com o pastor Márcio. No primeiro cântico, aqueles irmãos que vieram preparados para dizimar e aqueles também que irão ofertar nessa noite, irão se dirigir até o gasofilácio e fazer isso no primeiro cântico. Mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome, ó Senhor Deus nosso. Vamos nos colocar de pé em reverência ao nosso Deus.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Podeis assentar, queridos. O louvor continue aqui. Nós abriremos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Os presbíteros, convido também, juntamente com os diáconos, estarmos aqui à frente. Mateus, capítulo 26. Do verso 17 a seguir, o nosso irmão Mateus Levi assim diz: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: Onde quereis que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade, tenho ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles
muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Quando comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde essa hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. É um discurso, uma série de observações que o nosso irmão Mateus ele traz para nós, muitas informações, e nós temos tão somente uma que vai permear toda a argumentação dele: em memória de mim. Mas antes, propriamente, o texto faz questão de ressaltar sobre o mestre manda dizer: o meu tempo está chegado, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Casa, discípulo, Páscoa, são momentos preciosos que o Senhor Jesus Cristo, ele preservava com todo carinho, com todo cuidado, para que a igreja não deixasse, o colégio apostólico não deixasse de praticar. E como nós falamos hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, ele chama também a realidade da igreja ali em Corinto sobre o examinar. E constantemente Cristo ele toca no assunto de um traidor que adentrou o colégio apostólico, e eles ficaram de certa forma estarrecidos, questionando o mestre: quem é? Quem é, Senhor? E Jesus Cristo, ele de fato não abre a circunstância, o próprio João lá na frente vai nos informar, mas ele vai dando pincelada, ele vai dando de alguma forma alguns indícios para mostrar quem de fato seria o traidor. E Judas sabia quem era o traidor. O examinar. Na mesa daquela quinta-feira, fatídica quinta-feira, houve o examinar. Jesus Cristo diz: fale para o homem que na tua casa, o meu tempo está próximo, e na tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. A Páscoa vai acontecer. A ceia vai acontecer. O momento íntimo, chamado de ministério privado de Jesus, vai acontecer. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Mas esse momento íntimo que é tão precioso para nós, que já confessamos, já fizemos a boa confissão de fé. Nós já confessamos para principados e potestades que nós somos de Cristo Jesus. Nós somos servos e servas de Cristo Jesus. E a partir desse momento nós fazemos um exame. Será que eu estou traindo o Senhor Jesus? Será que eu não estou de alguma forma agindo de forma irresponsável, leviano para com o reino do meu Deus? Achamos que estamos de certa forma abafando, mas como é precioso e importante para nós examinarmos, para saber como eu estou no dia da ceia do Senhor. Como é que eu estou celebrando essa ceia no dia de hoje? Claro, com temor, com reverência, com cuidado, mas sobretudo com exame. Examine-se, pois, o homem e a mulher, e assim coma do pão e beba do cálice. Curve a sua cabeça mais uma vez, para nós orarmos, suplicarmos ao Senhor para nos questionarmos. Se em alguma área da minha vida eu estou agindo como um Judas, traindo os princípios elementares da fé. Se em algum momento eu tropecei no falar, no pensar, no agir, eu traí, eu fui agressivo, entristeci o Espírito Santo da promessa. E portanto, ou para tanto, a igreja é chamada para constantemente se examinar, para saber se ainda continua na fé.
Não a nós, Senhor. Não a nós. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome, ao teu ser, a tua pessoa seja toda honra e glória. A igreja se reúne, ó Deus, como crianças quedadas aos pés de um pedagogo, para receber constantemente a instrução para como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar, como nós devemos agir. Domingo após domingo, Senhor Deus, nós nos reunimos como um povo da cruz, o povo do caminho, o povo que guarda o caminho primitivo, Senhor Deus. Abençoe, Deus. Abençoe, Senhor Yahvé, cada membro desta igreja, que aqui se encontra novamente, ó Deus, para celebrar, exaltar e exultar o teu santo nome. Passa-nos em revista, Deus amado. Prescruta todo o nosso ser. Veja se em nós há algum caminho mau. Veja se em nós há algo que cause tristeza no teu espírito, ó Deus. Que esse mês de junho seja um mês extremamente, Deus amado, produtivo, espiritualmente falando para nós. Em comunhão, em evangelização, em santidade, em pureza, em todas as áreas. Que esse mês seja um mês, porque nós estamos examinando a nós mesmos, constantemente nós queremos saber como é que nós estamos, o nosso vocabulário, os nossos pensamentos, as nossas ações. Ó Deus, tem misericórdia. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que os meus irmãos continuem na perseverança, Deus, de nunca perder o foco, de nunca perder o objetivo maior, de celebrar a ceia do Senhor, Pai amado. Existe um propósito nisso, é fazer lembrar a nós e as futuras gerações, ó Deus amado, os nossos filhos, os nossos netos, o que está sendo realizado e feito, porque um Deus, um santo e poderoso Deus, deixou o trono de glória, andou por 33 anos nesse mundo de pecado, embora com toda a dádiva celestial, tentado foi, mas nunca pecou, para nos dar um legado, para nos dar um caminho, para nos dar esperança, para nos dar tão somente uma nova perspectiva de vida. Ó Senhor, nos abençoe, Pai, que os nossos filhos, os nossos netos, saiba, Deus amado, o que Tu fez através dos nossos atos de bondade, atos de fé, Pai. Abençoe-nos, perdoe os nossos pecados, suplicamos a Ti nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos orar, nós vamos entoar mais um cântico. Enquanto os irmãos estiverem entoando mais um cântico, nós estaremos fazendo a distribuição dos elementos.
torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve Vou mais que a A igreja declara isso nessa noite. Abra o seu coração e diga: neste sangue lavado, mais alvo que a neve estou. aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos ensina: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu sangue, isso é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E esse é o momento em que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos para simplesmente dizer: é bem-vindo. Tantos quantos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é bem-vindo. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Então, tantos quantos são batizados e professam em uma outra igreja genuinamente evangélica, também é bem-vindo para cear conosco. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, nos ensina, nos mostra pela palavra, que naquela noite o Senhor pegou um pão, partiu, deu graça, dizendo: esse é o meu corpo. Lembremos da cruz, lembremos dos cravos, lembremos da lança que perfura o Cristo. Convido todos, amados irmãos, para nós tomarmos o primeiro elemento, o elemento pão. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus Cristo pega o cálice de vinho e dá aos seus discípulos, dizendo: esse é o sangue da nova aliança, no meu sangue. Faça isso em memória de mim. Lembre-se do que eu fiz por você, por vocês. O Cristo assim nos ensina na cruz do Calvário. Tomemos do segundo elemento, do elemento vinho. Convidar o nosso irmão presbítero Adonias. Oh Deus, que maravilha, Senhor.
Ó Deus, me recordo o passado, ó Deus, de trevas, de escuridão, de pecado, ó Deus, que a tua misericórdia me alcançou, Pai. Obrigado, ó Deus, porque só o Senhor, só a tua graça, a graça infinita, a graça que sobreveio sobre a minha vida e sobre a vida dos amados que participaram dessa ceia nessa noite, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não poupou, ó Deus, nem mesmo o teu filho, mas antes entregou na cruz, para que nós estivéssemos reunidos aqui nessa noite, Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu te louvo de corpo, Senhor Deus, eu te louvo de alma, porque grandes maravilhas o Senhor tem feito para com as nossas vidas, ó Pai. O teu livramento tem sido constante, ó Deus. O Senhor, ó Deus, tem nos guardado, ó Pai, do pecado, do escândalo, ó Pai. O Senhor tem colocado a tua mão poderosa sobre as nossas vidas e tem nos livrado do mal, ó Pai. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, porque mais uma vez nós podemos participar desse banquete espiritual. E outro dia, ó Deus, na presença do Senhor, ali nos céus estaremos juntos, ó Deus, para glorificar o teu nome. Aleluia, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, enquanto os nossos irmãos diáconos, presbíteros estejam recolhendo os cálices. Os irmãos convido para nós estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro de Isaías. Livro do profeta maior Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo de número 21, dos versos 11 e 12. Isaías 21, versículos 11 e 12. Diz assim, deixa os irmãos recolherem para nós fazermos a leitura em atitude de reverência. Isaías capítulo 21, 11 e 12. Amém. Isaías 21, versos 11 e 12 diz: sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: venha amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Que Deus abençoe essa palavra e aplique em nossos corações. Eugênio Bertoldo Brecht, ele tem uma frase muito interessante que ele cunhou há muitos anos atrás, que diz o seguinte: que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Que tempos são esses que temos que defender o óbvio? Dias difíceis. Bertoldo Brecht, ele vai cunhar essa frase, e como ela é atualíssima. Hoje nós temos que provar o óbvio, defender a família. Hoje nós temos que provar o óbvio, defender o casamento. Hoje nós temos que provar o óbvio, temos que defender a honestidade. Temos que provar o óbvio,
O caráter tem que ser enaltecido, porque o que nós temos de pessoas sem caráter não está escrito no gibi. Temos que defender o nascimento, porque o aborto constantemente vira e mexe, ele é pauta para as discussões nos altos escalões do nosso país. Como tem sido difícil. Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio? Como bem escreveu o apóstolo Paulo em sua carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tanto a pergunta de Bertoldo Brecht quanto a fala de Isaías são textos contemporâneos por demais, são profundos e contemporâneos. Que dias são esses que estamos vivendo? Que tempos são esses? Que horas são essas? Que circunstâncias são essas? São tantas as perguntas. Uma pergunta de fato pula aos olhos, feita. Isaías nos mostra nessa noite: guarda a que horas estamos da noite. E isso nós precisamos de uma maneira muito clara. É claro, é uma profecia contra o mar, mas é extremamente atualíssima, atualizada por demais. Que inimigos estão lá fora? Que inimigos estão do lado de fora? Numerosos erros afluem, outros novos surgem a cada hora, contra as quais heresias nós temos que nos guardar, nós temos que lutar, nós temos que levantar nossa voz de apologetas, de defensores da fé. Os pecados rastejam a partir de suas emboscadas, quando as trevas reinam em muitos lares, em muitos corações. Tenho então de subir à torre de vigia e orar constantemente, clamando a Deus, como essa fala do profeta Isaías: a que hora estamos da noite? Que tempos são estes que a igreja de Cristo está inserida? O texto em questão, o profeta Isaías traz essa profecia dificílima para nós tentarmos desembaraçá-la para os nossos dias. A palavra Dumá aponta para os descendentes de Ismael. Gênesis capítulo 25, irmãos, pode conferir, Gênesis 25, verso 14, vai falar sobre isso. E 1 Crônicas capítulo 1, verso 30. Uma palavra para o povo de Edom. Eles foram pressionados, com medo, com preocupação, porque os soldados, os exércitos de Nabucodonosor se levantava contra Judá, contra o reino de Israel, e eles ficaram preocupados. Eles sabiam que aquela leva também sobraria para eles, e com medo e com preocupação da invasão babilônica. O contexto dessa profecia do capítulo 21, 11 e 12 é um contexto de medo, é um contexto de ameaça, é um contexto onde eles percebem preocupação com a invasão que vai solapar a economia, que vai solapar as suas vidas, as suas famílias, o seu estado, a sua nação, todos serão atingidos. E a palavra tão somente é: gritam-me de Seir ou de Dumá, guarda a que hora estamos da noite. Se pegarmos o texto e colocarmos com a nossa situação Brasil, mundo, é extremamente atual. Gritamos: Senhor, quando vai passar esses dias de trevas? Quando essa noite turbulenta vai acabar? É o mesmo contexto, uma ameaça de morte constante batendo à nossa porta. Uma ameaça de medo constantemente está chegando nas regiões da Chapada, está chegando próximo na circunvizinhança da cidade de Utinga. Há uma preocupação se nós seremos ou não invadidos pelo vírus. Uma pergunta então nos vem:
Quem é esse vigia da noite? Sentença contra do mar. Grita-me disso aí, guarda. Quem é esse guarda? Quem é esse vigia da noite? Quem é esse que está acordado enquanto todos os outros dormem? Quem é esse que escuta o clamor, os gritos de Dumá, dos descendentes de Edom? Quem são esses? Quem é esse vigia da noite? E esse vigia da noite, entendemos que são os atalaias, os pregadores, aqueles que ministram a palavra de Deus para os corações de homens e mulheres espalhados por todos este cosmos, por todo esse planeta de meu Deus. E os ministros da palavra, se nós pegarmos Cantares de Salomão, que é um texto onde há muito a ser dito, mas há interpretações variadas, e dentre as muitas interpretações, vão dizer que a mulher é a igreja, e o homem é Cristo. Mas pegando essa linha, não literal, mas de maneira um tanto mais alegorizada, Cantares de Salomão, capítulo 3, verso 3, diz assim, 3:3, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Se nós formos para o capítulo 5, verso 7, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Quem são esses guardas? Se fôssemos pregar nesse texto, certamente diríamos que aqui os guardas são os pregadores que pega a igreja, a noiva que está caminhando de maneira despretensiosa, sem qualquer tipo de sabedoria. Ele pega então a palavra e espanca a noiva, mostrando para ela a sua responsabilidade de sabedoria, de não sair a qualquer hora. Os pregadores que espancam a noiva no sentido de pregações exortativas, pregações para melhorar seu comportamento, porque o noivo virá. E como ele virá? Como ele encontrará a sua igreja? A igreja de Cristo. Se nós formos para Ezequiel, capítulo 33, Isaías, Jeremias, Ezequiel, mais à frente um pouquinho, 33, verso 7, diz a palavra do Senhor. 33, verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Tu, pois, ó atalaia, tu, pois, ó guarda da noite, tu que se levanta como aquele que não dorme, mas vigia, está atento para com as ameaças que vêm. E aqueles que não creem, aqueles que estão de fato distanciados da aliança, estão estarrecidos, preocupadíssimos com a invasão babilônica. Então o vigia da noite é questionado, o vigia da noite é tomado por esta pergunta, e este de fato traz a resposta. Deus graciosamente, visando o bem da sua igreja, instituiu nela, sobre ela, direcionando através da palavra atalaias, ministros, homens e mulheres que Deus tem colocado como missionários, evangelistas, homens que Deus tem levantado como pastores, pregadores, para que a igreja não fique de uma maneira dormente, abobalhada, para com o que está acontecendo. Dormindo, mas então Deus levanta de forma graciosa para que estejam acordados, despertados do entorpecimento deste mundo, para alertar a noiva de Cristo dos grandes perigos que a cercam, que está cirandando o guarda. O texto descreve, capítulo 21, 11 e 12 do livro de Isaías,
O guarda, então, é a pessoa que sustenta o conselho de Deus, a palavra de Deus. Ele sabe o que está de vir, o que está por vir, e observa o evento, não necessariamente apenas pastores, não apenas homens que pregam, mas pessoas que debruçam sobre a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, buscando os conselhos de Deus, para que elas não sejam homens e mulheres que dormem, mas acordados para todas as circunstâncias, com a cabeça ativa, com a cabeça olhando para os horizontes, sabendo das ameaças que viriam contra a nação deles, os de Seir, os de Dumar. Então é feito esse questionamento ao profeta, que não dormia para receber a palavra de Deus. Então alguém em Edom faz essa pergunta nervosa e insistentemente ao profeta, o que haveria de vir pela frente. Nós não sabemos, nós não temos profetas, nós estamos no escuro, nós não temos como discernir as épocas. E eles diziam: a hora é de escuridão, um perigo está nos andando. E eles estavam ansiosos para saber quando chegaria amanhã, quando chegaria a luz, quando traria, na verdade, o conhecimento para eles colocarem os pés, dormirem com suas cabeças nos travesseiros e descansarem em paz, até porque eles estavam tomados pelo pavor da invasão babilônica, que Deus permitiu que entrasse na nação de Israel também. É hora de escuridão, é hora de perigo, e eles estavam ansiosos para saber quando chegaria amanhã, trazendo o alívio, e assim tiraria todos os temores e ansiedades do seu coração. Eles clamam ao profeta Isaías: qual era a situação? Nos informe, profeta, nos informe, vigia. Precisamos dessa informação. Sentença contra Dumar, grita-me disso aí, guarda a que hora estamos na noite, guarda a que horas, nos dê essa informação, que horas são, quais são as horas, nos dê essa informação. O medo da invasão dos inimigos estava apavorando o povo. E quantos de nós estamos tomados pelo pavor? O exército inimigo vem subindo de maneira invisível, e muitas cidades já estão tendo seus casos aqui, acolá, umas com 10, com 20, outras já estão com mais de 90, enfim. Mas o inimigo está vindo. E essa voz do mar é a minha voz, tem que ser a sua voz, clamarmos, para nós entendermos, e as pessoas de fato estão clamando, mas nós, diferente, nós temos que dar a resposta. Clamamos, mas automaticamente nós temos que dar a resposta. Que horas são? Um dos grandes problemas que nós temos é que existe poucos guardas hoje. Existe poucos homens e mulheres, poucos comprometidos de fato com a palavra do Senhor. No silêncio da noite surge uma pergunta: guarda, a que horas estamos da noite? Que horas são? Será possível dar essa informação? Guarda. Será possível vocês, presbiterianos da IPB Utinga, vocês são possíveis nos dar informação sobre como nós podemos passar por essas pandemias da vida, de maneira que não deixemos sequelados alguns dos nossos? Nós somos capazes de dar alguma informação de esperança. Muitas pessoas querem saber as horas, mas não querem nenhum tipo de envolvimento com o dono da hora. Isso é um perigo, com o dono do tempo. E nós precisamos ficar atentos. Nós somos homens e mulheres que buscamos o conhecimento do Senhor em todo nosso caminhar, em todo nosso proceder. E nós precisamos estudá-la mais do que nunca nesses dias. Porque os líderes de Edom foram mais sábios do que muitos cristãos dos nossos dias. Eles estavam pressionados com o peso de seus pecados. E se nós chorarmos diante de Deus, será que pode reverter o quadro? Guarda! Será que pode haver mudança? Guarda!
Eles sentiram que o julgamento estava para chegar. Eles sentiram que a coisa estava para pegar, o bicho ia pegar feio para o lado deles. Então eles clamam, eles clamaram, choraram, imploraram ao profeta. O verdadeiro guarda, Isaías, nos deu uma resposta. E eles clamaram como uma pessoa quem está machucada. Eles clamaram como uma pessoa que está doente. Em longas horas exausta da noite, gritando como um paciente que sofre, guarda, nos dê uma resposta, estamos sofrendo e nós precisamos de um alívio para a nossa alma. Clama os de Edom, os de Dumar, clama os, grita os de Seir, eles querem saber e quem de fato são os guardadores da palavra de Deus. Guarda que hora estamos da noite, quando vai ter a luz do amanhã sobre nós. Porque eles vieram a Isaías. Essa pergunta é muito interessante. Por que eles vêm a Isaías? É uma nação que eles tiveram muitas dificuldades. Quando Israel sai do Egito, eles não deixaram passar nos territórios, Israel teve que dar uma volta maior, enfim, eles tiveram grandes dificuldades. Sempre foi um povo que causou muitos transtornos em Israel. Mas nesse momento de opressão eles vêm. Por que eles vêm a Isaías? Lá não tinha cartomante? Lá não tinha de repente astrólogos? Será que lá não tinha uma bruxa, um bruxo, um macumbeiro, coisa do tipo, em Edom, para ver o futuro deles? Se bem que esses tipos de gente não pode ver nada, são cegos, estão na escuridão, mas é da cultura daqueles que não fazem parte do povo do Israel Deus buscar esse tipo de coisa. Por que eles vieram a Jerusalém com o seu clamor agonizante? Pessoas vão para as cartomantes quando as coisas estão de vento em popa na beira da praia, coisa do tipo, um gênero assim, lê a mão, não sei o que, a cartinha aqui e acolá. Mas quando existe agonia de morte, quando existe agonia de alma, eles vêm à igreja, porque sabe que tudo isso aí é vaidade, é pura ilusão, e o verdadeiro que sustenta, o verdadeiro guarda que sustenta os oráculos de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e por isso a igreja não pode se macular, a igreja não pode se envolver com as coisas desse mundo, ela tem que se manter como um verdadeiro farol, como um verdadeiro luzeiro, como um saleiro, e não se contaminar de forma nenhuma. Pessoas precisam desse tipo de lugar, um lugar que passe para elas, externe para elas essa sensação de paz e de segurança. Eles vêm à igreja. Quem deseja uma cartomante, astrólogo ou bruxo ou coisa do tipo, quem deseja diante da morte? Ninguém quer. Chama lá, eu estou morrendo, chama lá, meu Deus, oh, meu pai, eu estou morrendo. Chama lá um bruxo, chama não sei quem. Nós queremos alguém que possa nos dar uma palavra de ânimo. Diante da morte, nós não queremos a sabedoria do mundo, mas queremos a solução do Senhor Yahvé para as nossas vidas, nos dando um caminho de esperança. Você crê em Jesus Cristo? A pessoa, ela está desesperada e muitos fazem esses apelos na hora da morte. Aí a pessoa fica com um desencargo de consciência, né? Meu Deus, fulano não confessou. Aí outro diz, fulano confessou. Mas é isso mesmo. Temos que pregar Cristo que seja na hora da morte, para que aquela pessoa não seja, ela seja indesculpável diante de Deus. Nós queremos saber o que Deus diz. Cartomantes e astrólogos diz algo para enganar quando as coisas estão indo bem. Mas em tempos de reclusão, em tempos de agonia, em tempos de quarentena, pessoas frequentemente procuram homens e mulheres de Deus para dar uma palavra de alívio, de ânimo, de reconfortar a sua alma cansada, aflita e exausta diante das intempéries da vida. Eles clamam pelos guardas da palavra de Deus, que estão debruçados, e é por isso que a palavra do Senhor nos ensina de uma maneira muito bela, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. A igreja de Cristo, ela não pode deixar de perder ela não pode perder essa característica de guardadores da palavra de Deus. O profeta Isaías faz dois questionamentos nesse texto. Primeiro,
As pessoas estavam desorientadas de Dumar. Eles estavam gritando os de Seir, porque eles estavam desorientados e não conseguiam julgar corretamente o momento em que viviam. Estavam desorientados, estavam perdidos, não sabia discernir sua época, nem o tempo na qual estavam inseridos. Estavam perdidos. Será que é diferente dos nossos dias? Será que nós não estamos vivendo também como pessoas? As pessoas nos nossos dias não estão também desorientadas, perdidas? As pessoas hoje não têm tempo para a igreja, é verdade. Os domingos são usados para as embriaguez, e cada domingo vemos a promiscuidade aumentando, o pecado acabando com as famílias, com os casamentos, e quase todos acham isso normal. É normal casar e separar, é normal o menino ou a menina se envolver em relação sexual, é normal, é normal, é normal, mas não é normal para aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que são os receptáculos da palavra de Deus. E é por isso que do mar, é por isso que saíram de Seir gritando: guardas, a que hora estamos? Nos dê uma resposta, guarda. Nós precisamos de uma resposta, guarda, porque nós estamos desorientados. Como nos comportar em todo este universo de liberalismo, onde tudo pode? As pessoas não são mais convencidas de seus pecados. Não há uma busca ao eterno Deus com todo o coração. Não há mais temor de Deus diante dos olhos delas. E aí a própria palavra vem e ratifica tudo isso, dizendo: não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. E é onde entra o Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu chamei um povo exclusivamente meu, eleito e predestinado antes da fundação do mundo. Para quê? Para serem os guardas, os vigias da noite. A pergunta ao profeta, portanto, olhando os tempos que eles estavam vivendo, se torna muito atualizado para nós. Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, nos dê uma resposta. Precisamos. Como dar uma resposta se nós não sabemos nem como agir? Nós estamos perdidos também. Será que nós estamos perdidos? Guarda, a que hora estamos da noite? Como lidar com a vida se não somos capazes de perceber o tempo em que estamos inseridos nela, a época em que nós estamos vivendo, a circunstância em que nós estamos passando? Porque tem muitos crentes que estão tão perdidos como os edonitas, os de Seir, o de Dumar. Não conseguem discernir e entender o que Deus tem preparado para a sua igreja. Posso não entender tudo, mas eu confio que o Senhor da história governa todas as coisas. Quanto mais vamos ficando velhos, quanto mais vamos nascendo cabelos brancos, menos capacidade de entender o que está acontecendo. Nós não queremos de fato compreender, nós tentamos nos agarrar em alguma coisa ao nosso redor e julgar todas as realidades envolvidas na vida. Fica difícil para nós. Os jovens estão mais soltos, mais serelepes, mas nós ficamos um tanto mais pensativos, mas ao mesmo tempo não entendemos muita coisa, mas devemos confiar nas mãos desse poderoso Deus. Como interpretar essa circunstância, esse momento de pandemia, em que Deus, em sua infinita graça, permitiu que entrasse na história da humanidade? Quando vai acabar essa pandemia? E quantas sequelas ela deixará? Guarda, o que houve na noite? Márcio, você é um guarda. Edésio, você é uma guarda. Edivaldo, você é um guarda. E essa pergunta é para mim, é para nós. Essa pergunta demonstra a completa alienação das pessoas que estão fora de Cristo, estão alienadas, vivendo muitas vezes uma religião que não consegue permitir que elas dêem um passo de esperança. Em relação a tudo isso que está acontecendo, no âmbito, a nível de mundo,
As pessoas aqui em Utinga, quando elas encostam em nós, elas saem mais esperançosas ou mais desesperançosas. Nós damos uma palavra de ânimo, nós começamos lá em Manaus, já enterraram, não estou enterrando nem caixão, de um por um, estou enterrando, são valas gigantescas. Você viu aquele negócio, rapaz, em São Paulo? São informações desnecessárias. O guarda, aquele que guarda a palavra do Senhor, ele pode até falar, narrar essas coisas, mas ele não pode deixar que aquela pessoa saia sem uma palavra de esperança para esses dias tão maus. As pessoas estão desorientadas e elas precisam serem orientadas, e a orientação tem que sair dos bancos dessa igreja, do púlpito dessa igreja, de cada um de nós, e é por isso que nós temos que conhecer muito bem a palavra do Senhor. A frase do profeta Isaías suscita um segundo questionamento. Eles estavam desorientados, mas o segundo questionamento, por que eles vêm até o profeta Isaías? Porque a religião deles estava tão perdida e mergulhada na escuridão, nas trevas, que não perceberam os acontecimentos que foram preditos desde o princípio pelo guarda de Israel. Salmo 121, verso de número 4, os irmãos lembram do Salmo? É um salmo belíssimo para nós concluirmos. Salmo 121, diz o salmista, verso 4: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quem é o Senhor teu Deus? Ele é aquele que não dorme. A religião das pessoas estão mergulhadas em um universo de escuridão, porque a religião não tem dado resposta para elas, para as pessoas. Não tem percebido os acontecimentos ao seu redor, mas temos que olhar e mostrar para elas que tudo isso que está acontecendo, de fato e de verdade, já é prescrito, predito, profetizado pelo guarda de Israel. Os sinais que acontecem no mundo estão despertando, de fato, muitas pessoas para lerem a Bíblia, para começarem a abrir os seus horizontes sobre tais circunstâncias. Quem se desviou das profecias bíblicas não tem entendimento do seu significado e não discerne o tempo em que está vivendo, mas estão sendo acordados por essa oportunidade chamada Covid-19, porque elas estão perdidas na sua grande religiosidade vil, vã, sem conseguir respostas, nessa escuridão de uma religiosidade estéril. E esses acontecimentos surgem para despertar a humanidade, que eles estão indo para o abismo. Mas o grande problema é que temos muitos crentes que estão dormindo também, que estão dormindo quando deveria estar com os olhos abertos, conferindo a palavra do Senhor, olhando, estudando a palavra do Senhor, os sinais que a palavra do Senhor estão nos mostrando. E acorda do seu sono, igreja do Senhor Jesus Cristo. Saia da zona de conforto, povo de Deus. Jesus está voltando, isso que nos move, isso que leva a cada vez mais termos esperança. Mas temos um grupo, temos pessoas do povo de Deus que estão totalmente entorpecidos por esse mundo, pelas coisas desse mundo. Tem gente aqui, vou ser honesto, tem gente na igreja que tem mais de 90 dias que eu não vejo. Não posso dizer que é desculpa, alguns pode ser, né? Claro, todo caso tem as suas exceções, mas eu vejo que hoje fiquei feliz, a irmã Lieta veio na igreja hoje. Hoje de manhã sentou lá no cantinho, tomou a santa ceia dela, participou do culto. Uma mulher que é extremamente tomada por muitas e muitas enfermidades, mas veio necessidade, pastor, eu quero ir na igreja, doida para vir, mas eu vejo tantas pessoas, outras pessoas que já estão com quase 90 dias e não vêm à igreja, encontra na rua, vão num canto, encontram, mas a igreja não vem. O que está acontecendo? E esse texto me chama a atenção para tão somente despertar. Esses guardas estão fazendo o quê? Como é que você espera isso de um guarda que não vigia nada? Não tem fome nem sede pela palavra de Deus? Estão dormindo, em detrimento de uma enfermidade, de uma doença que nem chegou. Morreu alguém de fato em Utinga, mas está na nossa região, mas não chegou ainda.
Guarda, a que horas estamos da noite, que horas estamos, guarda. Aqueles que estavam dormindo espiritualmente precisam despertar. Não apenas os de fora, mas temos muitos nos bancos da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Utim e outros lugares, é claro, tantas igrejas do Senhor espalhadas por toda a face da terra, tantos que precisam acordar para observar, o Rei está voltando. Coloque em ordem as nossas vidas. Isso aí, Efésios capítulo 5, 14, por isso diz o apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E o verso 12 diz, respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Vem amanhã e também à noite. Há esperança. A primeira resposta do vigia, do guarda da noite, é um raiar de sol, a luz. Malaquias capítulo 4, verso 2. Para nós fecharmos, diz a palavra do Senhor. Malaquias capítulo 4, de Mateus, diz a palavra do Senhor assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. 4:2, perdão. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. A esperança, a aurora vem trazendo salvação para aqueles que creem de fato em Jesus. Haverá de fato um momento de esperança. Nós precisamos continuar crendo, apesar da nossa ignorância, da ignorância de muitos. Nós precisamos continuar crendo. O nosso Deus continua falando, e nós precisamos continuar proclamando que Cristo vai voltar. E a esperança que nós temos que dar para essas pessoas é: Cristo está voltando. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. No passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, e hoje nos tem falado por meio do seu Filho e do Espírito. Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus continua falando em toda a sua história. O mundo desesperado, agarrado nas religiosidades da vida, em uma religiosidade que está perdida também, mas a igreja de Cristo, ela sabe e precisa dar uma resposta, porque ela é de fato a guarda da noite. Todos nós que aqui estamos somos os guardas do Senhor Jesus Cristo, para levarmos palavras de consolo. E por fim, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, versículo 20, diz: não tem mais, sou eu. Não tem mais a tempestade da Covid, não tem mais a tempestade da economia difícil, não tem mais. Eu estou vindo ao vosso encontro para a honra e glória de Deus Pai. O Senhor não desampara a sua igreja, mas Ele espera tão somente da sua igreja uma postura de guarda. Para que serve um guarda que dorme? Para que serve um guarda que dorme? Para você dar no final do mês a rescisão de contrato, diz: vai procurar o trabalho em outra freguesia. E a nossa responsabilidade é disso, de homens e mulheres que estejam atentos para dar resposta de consolo para tantos quantos nos questionarem. A conclusão que nós chegamos: será que sabemos a que hora estamos da noite? Será que nós temos condições de dar uma palavra de esperança para alguém? Você diz assim: pastor, eu estou precisando de uma palavra de esperança, pastor. Eu estou ruim, está complicado a minha vida, etc e tal. Certamente não saberemos dar uma resposta sobre algumas inquietações da nossa alma, algumas inquietações das circunstâncias que nos cercam, mas é fato, nós precisamos em algum momento dar a palavra de esperança para alguém. Que horas da noite estamos? Que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Jesus vai voltar. Mas parece que as pessoas esqueceram desse momento ímpar na vida da igreja de Cristo Jesus. O texto, ele fecha dizendo: perguntai, voltai e vinde. Por causa do seu amor,
o Senhor exorta o homem a voltar, a sair do seu estado de pecado, de perdição em que está. Ele chama o homem e pede para que se arrependam e volte para a sua presença, entrando pela única porta que pode conduzir o homem aos céus, Jesus Cristo. O religar é apenas uma muleta que nos leva para mais perto do irmão, para uma programação legal e tudo, mas só Jesus Cristo de fato nos conforta e nos exorta à santidade. Você é um guarda, assim como eu. Somos os atalaias, somos os vigias. Nós temos que espancar, no bom sentido, as pessoas que nos procurarem com a palavra de Deus, dizendo: a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E nós estaremos assim cumprindo o papel de um verdadeiro vigia. Guarda a que hora estamos da noite. Darmos uma resposta de esperança para tantos quantos pedirem e fizerem essa pergunta para nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua infinita bondade, pela sua lealdade, pela sua fidelidade para com pecadores como nós. O Senhor nos deu um legado, Pai, o Senhor nos deu uma missão, precisamos cumpri-la, Deus amado, da melhor forma possível. Assim como tem tantos aqui que são maestros, homens e mulheres que têm tanta dedicação em tantas áreas que chegam, em tantas coisas que chegam às suas mãos, ó Deus, e fazem tanto detalhe, com muito requinte de, ó Deus, de tanta circunstâncias, detalhes bem feitinho para eles mesmos. Mas quando diz respeito, Deus amado, ao reino do Senhor, nós queremos muitas vezes fazer de todo jeito. Quando nós sentamos para meditar a tua palavra, para saber qual é o questionamento, ó Deus amado, ou pelo menos os questionamentos, e buscarmos resposta em tua palavra, nós não somos tão minuciosos nesses detalhes. Para nós somos minuciosos, perfeccionistas, queremos fazer o melhor para nós mesmos, mas quando diz respeito ao teu reino, à tua casa, nós queremos fazer de todo jeito. Meu Deus, tem misericórdia, nos conduza por um caminho, Deus amado, de vigilância, para sermos zelosos em toda a nossa caminhada, como vigias da noite, homens e mulheres que estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Meu Pai, é óbvio que o Senhor está voltando, Pai Santo, mas enquanto o Senhor não volta, Deus amado, esta igreja estará defendendo a família. Enquanto o Senhor não volta, essa igreja estará defendendo o casamento tradicional. Enquanto o Senhor não volta, Deus amado, essa igreja estará defendendo um não bem grande para o aborto. Enquanto o Senhor não volta, Deus amado, nós estaremos, ó Senhor Deus amado, defendendo o caráter segundo a tua palavra, os bons usos e costumes segundo a tua palavra, Senhor Deus amado. Ela não mudará um único centímetro, porque nós pertencemos à igreja da tradição, Pai amado, a tradição bíblica, e dela nós não rompemos um único centímetro. Abençoe os meus irmãos que vão, Deus amado, retornar aos seus lares nessa oportunidade, guardando-os de todos os perigos, de todas as circunstâncias do amanhã, Pai amado. Sabemos que a noite, ó Deus amado, a madrugada virá e com ela todas as suas dificuldades. Não sabemos se estaremos vivos amanhã, mas é fato, se vivos ou não, o fato é que o Senhor reina em nós e estaremos contigo em Cristo Jesus. Proteja os meus irmãos, proteja a minha vida, proteja cada um, cada família, Senhor Deus amado, dos que estão aqui ou se estão em outras cidades, guardando e protegendo de toda essa peste perniciosa que tem se propagado em todo o país, em todo o mundo. Guarde-os em nome do Senhor Jesus, a quem oramos agradecidos. Recebeis a bênção, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Amém. Estamos assim encerrados nosso culto. Só lembrar os irmãos, como eu falei pela manhã, nós vamos ter na próxima quarta, vai ser segunda, quarta e sexta, nós teremos o programa da Igreja Presbiteriana de Utinga. Voltamos com o programa.
ver se nós estamos tendo dificuldade de fazer evangelismo, né, mais acirrado, de trazer pessoas. Então a porta se nos abriu. Eu creio que foi o Senhor que permitiu que essa porta chegasse até nós. E então vai ser segunda, quarta e sexta. Amanhã não começa porque eu tenho que me preparar. Então na quarta-feira nós iniciaremos o programa da Igreja Presbiteriana das 4 às 5. Então nós vamos fazer esse trabalho de evangelização aqui na cidade de Utinga e também na circunvizinhança, tá? Na FM, exato, bem lembrado, na FM, a 104, né? Acho que é 104 FM, 105 FM, 105. Então, desde já, os irmãos estejam atentos aí de vez, tá bom? Deus esteja nos abençoando. Mais algum aviso? Das 4 às 5 da tarde, das 4 às 5, tá bom? No mais, Deus abençoe. Lembrando aos irmãos, terminar o culto, não fique conversando na porta da igreja. Você pode conversar lá na esquina, naquela esquina,